Olá, prezado estudante. Iniciando aqui então a Primeira Guerra Mundial. Sumário 1.0, uma breve introdução aí sobre o século XIX, né? Na visão do Eric Hobsbawm, o extenso século XIX que inicia lá com a Revolução Francesa e vai até o fim da Primeira Guerra Mundial, passando pela era napoleônica, obviamente. As causas da guerra, como a unificação alemã, que ameaça a hegemonia britânica. 3.0, a relações diplomáticas entre Otto von Bismarck e o resto da Europa e a formação da Tríplice Aliança. O 4.0, o acirramento das tensões, principalmente pela questão marroquina, e também a formação da Tríplice Entente, né? A guerra se torna iminente. O estopim da guerra com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. A dinâmica da guerra, a guerra de trincheiras principalmente ficou marcado, mas há as suas fases, nós vamos abordar também as fases que teve essa guerra. E, finalmente, os efeitos da guerra, principalmente com o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações. A todos, um forte abraço e força nos estudos. Primeira Guerra Mundial 1.0, introdução. O fim do século XIX, ou seja, o longo século, né, segundo a visão de Eric Hobsbawm, o século XIX, ele não obedecendo a cronologia tradicional, né, que o século XIX inicia em 1801 e vai até 1900, mas ele engloba a questão dos meios de produção e das revoluções políticas. Por exemplo, para Eric Hobsbawm, o longo século XIX inicia com a Revolução Francesa e vai até 1918 com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi o encerramento do longo século XIX, né? E que engloba aí as disputas imperialistas envolvendo as grandes potências europeias. A Primeira Guerra é, ao mesmo tempo, o marco inicial do século XX, um período entre guerras, a transferência da hegemonia econômica britânica para a norte-americana e também a crescente economia soviética, e o colapso dos anos 30, né, no Crash 29, do capitalismo, que igualmente, né, surgem após a Primeira Guerra Mundial, e o colapso também vai, o colapso da economia de 1930 vai fermentar o surgimento dos estados totalitários, como o nazifascismo e a polarização do mundo entre o socialismo real da União Soviética e o liberalismo norte-americano. Além disso, a Primeira Guerra Mundial vai estabelecer o fim daquela bela época, que vai ao mesmo tempo relativizar as articulações do capitalismo imperialista e ao mesmo tempo inaugura uma nova aliança, né, entre a ciência e a indústria, gerando a tecnologia bélica que vão ser presenciadas no século XX. Então, a Primeira Guerra Mundial cria, né, estabelece o fim do século XIX e cria uma nova linguagem tecnológica, principalmente para as guerras bélicas, né? Então, essa é a nossa introdução sobre mais ou menos o que nós vamos tratar aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, que vai simbolizar também o fim de uma era. Bom, 2.0. Quais foram as causas da guerra, né? De maneira ampla, o imperialismo do século XIX, assunto que já tratamos num vídeo aí bastante extenso até, que já está até lá no canal. Aquele que estiver querendo aprofundar as causas também pode observar lá, né? Porque o imperialismo do século XIX vai influenciar o mundo todo no século XIX, inclusive no Brasil e na sua primeira república também. A principal causa aí é a unificação alemã, né? Juntamente com a unificação italiana. Não confunda, não foi a Alemanha
que vai unificar com a Itália. São os dois países que até então eram confederados, né? Regiões confederadas que não tinha um poder central. Eles vão unificar os seus países respectivos e isso vai gerar um desequilíbrio de poder político e econômico na Europa, principalmente ameaçando diretamente a hegemonia britânica, essencialmente pelos alemães, né? Ao mesmo tempo aí, também temos o revanchismo francês como uma das causas da Primeira Guerra Mundial. A França é a arqui-inimiga da Alemanha, principalmente na Guerra Franco-Prussiana de 1870 até 1871, que a França acaba perdendo essa guerra para a Prússia, né, que seria a futura Alemanha, e com isso vai perder significativas regiões, principalmente a Alsácia e Lorena, para os alemães. E a Alsácia-Lorena foi fundamental para o crescimento industrial alemão. Ao mesmo tempo, a derrota da França vai sofrer forte abalo interno. Entre os principais pontos aí podemos observar a queda da monarquia de Napoleão III, inaugurando assim a Terceira República Francesa com após a Revolução Francesa, né? E a eclosão também da Comuna de Paris, a primeira manifestação socialista no mundo em 1871, né? Mais especificamente em março de 1871, quando os trabalhadores parisienses vão tomar a cidade e durante alguns meses vão administrar a cidade de maneira socialista e querendo ampliar aquela lógica socialista para outras regiões da França, mas foram depois fortemente reprimidos e muito deles mortos, né? A hegemonia britânica ameaçada, né? A principal símbolo dessa ameaça é a frota naval germânica, que vai se tornar mais eficiente até então que a poderosa marinha britânica. Fator esse que refletiu nos interesses coloniais dos dois países, né? A Inglaterra não consegue concorrer economicamente também na disputa pelo controle do comércio mundial, pois a indústria alemã provou-se mais eficiente, em vista que o crescimento acelerado dessa indústria germânica vai levar à necessidade também de ampliar o seu mercado consumidor e assim necessitando de obter novas colônias que vai conflitar com os interesses coloniais, principalmente dos britânicos, que até então dominava a maior parte das colônias na Ásia e na África, né? A estabilidade da região balcânica e também o conceito de nacionalismo. Antes a gente tem que falar um pouquinho, porque falar da região balcânica sem falar de nacionalismo fica um pouco manco, né, a questão. Primeiro, vamos entender o que é nacionalismo. O nacionalismo é o sentimento de pertencimento vinculado a uma atitude integradora de Estado entre o Estado e seu povo, né, que vai gerar a ideia de identidade nacional, como costume, tradições, culturas, etnias, idiomas. Essa lógica do nacionalismo, ou seja, o conceito etimológico do nacionalismo nasce durante a era napoleônica, né, quando Napoleão começa a conquistar grande parte da Europa e vai impondo uma organização de Estado que não leva em conta as peculiaridades culturais de cada região, né, que ele vai dominar. Logo, o nacionalismo se torna, então, uma resistência contra esse império napoleônico. No século XIX, o nacionalismo torna-se também uma via de mão dupla. Por quê? Porque se por um lado vai justificar o imperialismo com o superdimensionamento de civilização europeia em detrimento de outras civilizações pelo mundo, o que vai justificar, por exemplo, a missão civilizatória, o neocolonialismo, o pan-germanismo e o pan-eslavismo, por exemplo. O discurso esse que vai ser usado pelas potências europeias para justificar essa nova forma de colonização, né? Por outro lado, justifica esse nacionalismo também pela autodeterminação dos povos, em resistir a uma imposição cultural europeia, buscando reafirmar sua identidade local e seu real sentimento de pertencimento. É o caso, por exemplo, do movimento nacionalista Mão Negra, que defendia uma Sérvia livre e sem intromissão dos países imperialistas, principalmente do Império Austro-Húngaro, que nós vamos ver até mais para frente. Bom,
Então, o que que foi essa crise balcânica? Essa crise balcânica, né, instabilidade, foi principalmente devido a, vamos dizer, o enfraquecimento do Império Turco-Otomano. Né? O processo de dependência e separatistas que vai sofrer o Império Turco-Otomano vão ocorrido assim a partir da metade do século XIX, vão surgir países lá como qual? A Grécia em 1830, a própria Sérvia em 1867, a Bulgária, Montenegro e Romênia em 1878, em fortes movimentos nacionalistas. Esse movimento buscando o sentimento natural de identidade desses povos, né? Tais países que passam a disputar entre eles também territórios e atrai também ao mesmo tempo interesses internacionais, fundamentando uma teoria nacionalista. É o caso, por exemplo, da Rússia, que vai inaugurar o pan-eslavismo, e os alemães com o pan-germanismo, buscando arregimentar nesses territórios povos que tinham identidade germânica ou eslava, né? Todo o povo da Rússia tem uma origem, né, identitária eslava. E todo o povo alemão tem uma origem identitária germânica, né? E o Império Austro-Húngaro também está no meio dessa seara aí. A Áustria, né, vamos dizer assim, tinha um interesse em ampliar seus territórios na região do Império Turco-Otomano, da Europa Oriental, anexando a Sérvia ao seu império. Daí já é o estopim da guerra, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, outro ponto aí, a Rússia. A Rússia, então, como eu já vinha falando, estabelece a sua teoria nacionalista do pan-eslavismo, pretendendo unificar os povos eslavos que viviam nas regiões balcânicas, né? E sob sua influência, para obter uma saída para o mar Mediterrâneo. Logo, pretendia fortalecer uma aliança com a Sérvia, que tinha uma origem eslava, anexando a Bósnia, a Macedônia e criando o projeto da Grande Sérvia. Então, a Rússia queria criar a Grande Sérvia, vinculada à ideia do pan-eslavismo. É muito importante o aluno ir entendendo toda essa teia aí de interesses territoriais na região balcânica, que isso aí vai ser o estopim, vai culminar no estopim da guerra. Não podemos confundir a causa de uma guerra com o estopim. Vamos falar mais para frente isso. A Alemanha, por sua vez, disputando também na teoria nacionalista a ideia do pan-germanismo, né? A Alemanha tinha interesse em reconectar comercialmente com o Oriente, pretendendo então construir uma estrada de ferro que ligaria Berlim até Bagdá. Porém, o entrave desse projeto era a disputa da região balcânica, né, em toda essa seara nacionalista dos povos. Para tanto, era necessário criar uma zona de influência de povos germânicos na região, mesmo que sob domínio do Império Austro-Húngaro, que a Áustria também tem um vínculo identitário nacionalista com o germânico, então seria naturalmente um aliado dos alemães, o Império Austro-Húngaro, como vai ser depois na política de aliança, como eu vou falar na frente. Tudo bem? Então, é muito importante saber que essas são as principais causas da guerra. A unificação alemã sobre o aspecto econômico contra a hegemonia britânica, o revanchismo francês da Guerra Franco-Prussiana, que vai gerar uma inimizade com a Alemanha, a hegemonia britânica ameaçada pelo avanço alemão principalmente, e com questionamento dos novos países como Itália, entre outros, que vão questionar essa hegemonia britânica das colônias, e a crise balcânica vinculada à questão de territorial e do nacionalismo. Perfeito? 3.0, a diplomacia e política de alianças. Bom, a gente já vem falando sobre as causas da guerra. A unificação alemã e a italiana geraram o desequilíbrio de poder construído desde o Congresso de Viena de 1815, com a derrota do Império Napoleônico. E coube à Alemanha, principalmente, a articular seus interesses e, ao mesmo tempo, evitando um confronto direto bélico com as potências, né, já estabelecidas através de uma diplomacia, porque a guerra não era interessante até então para nenhuma das partes envolvidas. O primeiro
primeiro tratado que se estabeleceu foi o famoso sistema Bismarck, porque Otto von Bismarck era o chanceler da Alemanha, né? Um cargo típico da estatura de primeiro-ministro. O sistema Bismarck vai estabelecer o Tratado dos Três Impérios em 1873. Seria um ensaio do que foi a Tríplice Aliança, né? Alguns anos depois. Otto von Bismarck, então, chanceler da Alemanha, procurou, nesse Tratado de Três Impérios, isolar a França do cenário mundial. A França, que era uma arqui-inimiga da Alemanha. Para tanto, articulou esse tratado dos três impérios, ou dos três imperadores, em 1873, que vai alinhavar uma aliança entre a Alemanha, a Rússia e o Império Austro-Húngaro, né, o qual determinava nessa aliança diplomática a reciprocidade entre esses impérios envolvidos em ajuda mútua, de não agressão e de apoio militar. Aqui cabe um aspecto interessante que vai, de certa forma, amplificar qualquer tipo de conflito, qualquer conflito regional que havia, por exemplo, na região balcânica, vai gerar um interesse mútuo desses aliados, que vai agravar significativamente com o envolvimento dessas potências naquele conflito até então doméstico, né, interno. E muito desses conflitos vão ter certas arestas. É por isso que a política expansionista nos Balcãs, em relação ao mútuo interesse da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, em relação à Sérvia, vai entrar em conflito com os interesses da Rússia na Sérvia, que tinha o interesse de projetar ali o seu pan-eslavismo com a criação da Grande Sérvia. Então, isso vai levar a Rússia a se distanciar do Tratado dos Três Impérios, quebrando com isso a sua aliança e se aproximando também da França, né? E aí surge então a Tríplice Aliança em 1882. Bismarck vai articular uma aliança com o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Itália entra nessa aliança principalmente devido a uma insatisfação com a França, com um conflito lá gerado na Tunísia, né? Não vem o caso aqui a gente aprofundar essa questão. Essa aliança também vai deter uma lógica de política de aglutinação de países com interesses convergentes e também de reciprocidade entre esses países, de ajuda mútua, de não agressão e de apoio bélico, né? Já está se configurando aí, então, as forças que vão culminar lá na deflagração da Primeira Guerra Mundial. A Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, delimitou as regras e os acordos durante a ocupação da África, né, e ficou historicamente conhecido como a Partilha da África, via a questão do neocolonialismo, a lógica da missão civilizatória, sobre essa justificativa, né, e esse assunto, de certa forma, já foi até aprofundado na aula sobre imperialismo 19, que também já se encontra no canal Cronos. A paz armada. A paz armada vai ser um efeito direto do sistema Bismarck e principalmente da Conferência de Berlim. Os países que já estavam em alianças e até aqueles isolados até então vão iniciar, que participaram da Conferência de Berlim, saíram de lá com um certo acordo, conseguiram adiar um confronto direto entre essas potências na Conferência de Berlim com a Partilha da África, até então respeitado, porém as desconfianças mútuas levaram à corrida armamentista e às tecnologias bélicas, né, envolvidas, as tecnologias bélicas. A grande questão que se colocava era: o armamento seria uma condição para a paz. Fato é que as tensões aumentavam no final do século XIX, apesar dos acordos e os tratados
diplomáticos tivessem atenuado ou adiasse a eclosão da guerra total, né? Porém, coexistia nesse momento do acordo de paz e, ao mesmo tempo, uma desenfreada corrida armamentista associada a essas inovações bélicas, já disse, fruto da segunda revolução industrial que vai prover com essas tecnologias bélicas. E aí vão surgir, né, algumas novidades bélicas, né? Não vão ter mais apenas os canhões, os bacamartes da época napoleônica. A título aí de demonstração, consegui algumas imagens livres de direitos na internet. Por exemplo, a Vilar Perosa M15 italiana, considerada a primeira metralhadora do mundo, né? Temos também a baioneta, que era usado nos fuzis, o Hastings M1898, revólver do serviço do exército austro-húngaro, e o primeiro tanque, né, remanescente dos tanques Panzer da Segunda Guerra Mundial dos alemães. Aqui nós estamos vendo um Mack Vestar, tanque britânico, né? Outro aqui, o primeiro tanque norte-americano, o Holt Gas Electric Tractor, primeiro tanque construído nos Estados Unidos pela Holt Manufacturing Company. E o triplano, muito interessante aqui, esse aqui é uma réplica, não é o verdadeiro, mas eu fiz questão de colocar devido ao famoso Barão de Richthofen, né, o Barão Vermelho, o triplano Fokker, no qual o alemão, o Barão Vermelho, fez o último voo. Bom, dá para observar que os armamentos estão avançando na época, e no século XX que as coisas vão se acirrar. Na virada do século XX, as tensões vão aumentar e vai ser o nosso próximo assunto. 4.0, século XX, o acirramento das tensões. Primeiramente, a Europa não apresentou nenhuma mudança estrutural e as disputas imperialistas ainda ficaram mais acirradas, né? Principalmente dado que a segunda revolução industrial permitiram que mais países se industrializassem. E essa industrialização gerou mais um acirramento. Os questionamentos aumentaram em relação à supremacia britânica. E a questão principal gravitava em torno entre a ideia da teoria capitalista do real livre mercado, né, do liberalismo econômico, e as práticas até então atuantes, que seria o neocolonialismo. A principal questão que se coloca aí, a questão marroquina, que gerou um conflito entre Espanha, França e a Alemanha, também englobando os britânicos, foi a última vez que esses países imperialistas tentaram fazer um acordo antes da guerra. Após a questão marroquina, as questões se acirraram de fato e a guerra era uma questão de tempo que ocorresse. O que foi essa questão? Marrocos era um território disputado pela Espanha, que já tinha o controle no seu litoral, principalmente com a saída para o mar Mediterrâneo, e a França, que pretendia transformar Marrocos em seu protetorado. A Alemanha, por sua vez, tinha interesses nos recursos naturais do Marrocos. A Inglaterra acaba articulando com a França, vai ceder aos franceses o domínio sobre Marrocos e, em troca, os britânicos teriam a livre navegação pela região. Em retaliação, então, a Alemanha vai iniciar um movimento nacionalista, uma campanha pela independência do Marrocos contra os países imperialistas franco-britânicos. Obviamente, aqui podemos observar aquilo que já foi dito sobre o conceito nacionalismo ser uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que justifica a resistência dos povos que realmente defendem a sua autodeterminação, era também um instrumento para justificar a dominação dos países imperialistas, né? A Alemanha, isso ficou claro quando a Alemanha vai aceitar a dominação francesa somente depois de fazer um acordo com os franceses, em que a França vai ceder o Congo francês para os alemães, né? A questão do Marrocos, então, vai sobressair os interesses, os reais interesses expansionistas germânicos, que até então eram velados, né?
pelo Otto von Bismarck nas suas relações diplomáticas. E, em reação, a França vai articular, junto com os britânicos, a Tríplice Entente, em 1904. Essa Tríplice Entente vai aglutinar, então, os mesmos critérios da Tríplice Aliança, o Pacto de Não Agressão, ajuda mútua, ajuda militar, né? Pela convergência de interesses aí que havia entre França, Inglaterra e a Rússia. Também não para por aí. A Alemanha faz uma aliança com o Império Turco-Otomano. O interessante aí é que agora a Alemanha vai lutar pela preservação do Império Turco contra os diversos movimentos separatistas que haviam na região. Então podemos observar que a Alemanha, na verdade, julgava pelo próprio interesse. Se no Marrocos ela estava lá pela autodeterminação dos povos, né, o nacionalismo sob o aspecto orgânico, né, dos seus povos, aqui a Alemanha, no turco-otomano, está lutando contra esse nacionalismo dos povos que queriam se separar. E separaram, como já foi dito, né, Grécia, Romênia, a própria Sérvia. E, em troca, os turcos davam a concessão para os alemães construírem a sua estrada de ferro Berlim-Bagdá, que ligaria a Alemanha ao comércio oriental, que, por sua vez, também vai ameaçar os interesses britânicos no comércio no mercado da Ásia. Além disso, os britânicos também vão perder a exclusividade do uso do canal de Suez. Canal esse que era a linha direta com o comércio asiático. Outro ponto aí também importante, a anexação da Bósnia pelo Império Austro-Húngaro, né? Gerou uma forte reação da Sérvia e da Rússia em resistência ao avanço dos austríacos na região balcânica, deflagrando assim o forte movimento já dito nacionalista aqui do pan-eslavismo, perfeito? Bom, todos esses fatores, a questão marroquina, a formação da Tríplice Entente, a aliança alemã e Império Turco-Otomano, aumentando a Tríplice Aliança e a anexação da Bósnia, tudo gravitando em torno do conceito de nacionalismo, mas também, ao mesmo tempo, as disputas imperialistas desses povos. Então é muito importante que o aluno entenda os fatores da guerra, principalmente sobre esse aspecto do nacionalismo e do imperialismo. O estopim 5.0, o estopim da guerra, ou seja, o que vai deflagrar o início da guerra, a gota d'água. E aqui cabe também um parênteses, porque nós temos que entender a diferença de causa para estopim. O estopim da guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Então, muitos alunos confundem isso, colocam até em provas, que a causa da guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Então, está havendo aí uma deficiência interpretativa. Porque nós não podemos entender que uma guerra mundial se inicia pela morte do homem, né? Que uma guerra mundial matou milhões de pessoas. Então, o estopim é a gota d'água, é o último rincão para se estabelecer acordos diplomáticos, né? Agora, o Francisco Ferdinando, a sua morte significou o que para o resto do mundo? Significou as relações de alianças, né? Foi o núcleo central ali dessas alianças, né? Vamos entender melhor isso. Primeiramente, o Francisco Ferdinando tinha interesse em pacificar os Balcãs, então ele não queria um conflito ali de imediato. Por isso que ele sempre teve as suas tratativas por meios de ações diplomáticas, tentando anexar a Sérvia e as regiões balcânicas, claro que com grande resistência sérvia, né? E buscava também anexar a Bósnia, com a Bósnia anexada, tentava ali também persuadir a Sérvia. Então é um jogo de redes territoriais, de nacionalidades, bastante complexo isso. É importante que o aluno leia. Qual que é o método que ele vai usar? Ele vai transformar a sua monarquia dual, né? Porque era o Império Austríaco, que anexo à Hungria. Então, para pacificar o povo húngaro, ele estabelece uma monarquia dual. O que significava isso? Significava que o povo húngaro teria os mesmos direitos do povo austríaco. Seria, então, uma união dos povos distintos sobre o mesmo estado, né, e o mesmo território. Ele iria ampliar esse império dual, monarquia dual, para uma monarquia tríplice, no qual iria adotar os mesmos critérios com a Hungria para a Bósnia. E a Bósnia iria aceitar isso. Então, o Império Austro-Húngaro se transformaria no Império Austro-Húngaro-Bósnio. Só que a Bósnia, sendo anexada
pelos austríacos, vamos assim dizer, fatalmente os sérvios estariam também, por questão de tempo, sendo anexados. Então, em visita a Sarajevo, para consolidar os acordos diplomáticos na Bósnia, ele acaba sendo assassinado pelo movimento nacionalista sérvio chamado Mão Negro. E o seu assassino foi Gravílio Príncipe, um estudante ligado ao movimento Mão Negra. Então, esse fato deflagra o início da Primeira Guerra Mundial. Agora, um fato interessante. É uma questão local que vai gerar uma questão continental, né? E como é que nós podemos explicar isso? As alianças, né? Então, a causa da guerra não está vinculada ao assassinato de Francisco Ferdinando, mas os interesses mútuos que gravitavam em torno do assassinato de Francisco Ferdinando. Então, o estopim foi o assassinato. Então, o que ocorre a partir daí? Em 28 de 7 de 1914, inicia a Primeira Guerra Mundial, oficialmente coloca-se, mas era uma guerra apenas entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, porque o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, em apoio ao povo sérvio, porque os russos tinham o projeto, o interesse da Grande Sérvia, e pelo seu princípio do pan-eslavismo, declara a guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha, por sua vez, também vai declarar guerra à França e à Rússia, que pertenciam à Tríplice Entente. Tranquilo? Que também estaria na iminência de declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. A Inglaterra é um caso muito interessante, porque a Inglaterra, em primeiro momento, manteve-se neutra. Por quê? Porque, segundo ela, a Inglaterra alegou que a aliança na Tríplice Entente era motivada com a França e a Rússia apenas por questões defensivas. Porém, quando a Alemanha invade a Bélgica, e a Bélgica era uma região protegida dos alemães, e ao mesmo tempo a invasão alemã na Bélgica deixava vulnerável o território, a costa, né, do Mar do Norte, a costa britânica, vulnerável para uma iminente invasão dos alemães. Então, aí ela se viu ameaçada, acabando se unindo de fato a Tríplice Entente e declara a guerra também contra a Alemanha. Perfeito? A Itália, o último elo desse movimento aí, das potências, né? A Itália era até então membro da Tríplice Entente, porém não estava disposta a apoiar a Áustria devido a conflitos que já existiam há um tempo entre esses dois territórios, entre esses dois países, né? Então ela se mantém neutra no começo. Posteriormente ela acaba rompendo com a Tríplice Aliança e se aliando à Tríplice Entente em 1915, em troca de benefícios territoriais prometidos pelos franceses, perfeito? No próximo tópico agora, vamos observar a dinâmica da guerra, como que se efetuou em 3 movimentos. 6.0, a dinâmica da guerra. A guerra vai ter 3 movimentos. A primeira fase, de 1914 a 1915. A segunda fase, de 1915 a 17. E a terceira fase, de 1917 a 1918, que vai gerar o fim da guerra, né? Bom, a primeira fase aí, primeiramente de 1914 e 15, quando ela já vai ter uma dimensão continental, essa guerra é a famosa guerra em movimento, onde vai haver o avanço das tropas, né, nos conflitos diretos, territoriais, um buscando a invasão de outros territórios. O ponto importante aqui é a Alemanha, que vai estar lidando com 2 frentes. Ela vai estar na frente ocidental contra a França, que tinha declarado guerra a ela, e na frente oriental, do leste, com a União Soviética, né? Então, qual foi a estratégia para avançar que os alemães encontraram? Foi o famoso Plano Schieffelin, né? Esse Plano Schieffelin era o objetivo. Como o objetivo era evitar 2 frentes de guerra, a França e a Rússia, como eu disse, os alemães então vão optar para invadir primeiramente a França. Por quê? Na primeira guerra entre a França e a Alemanha, a Guerra Franco-Prussiana no século XIX, os alemães consideravam os franceses mais frágeis, né? Então eles vão invadir a França pela Bélgica,
em ataque maciço e intenso. E o plano Chifre seria justamente isso, uma intenção de manter a guerra em movimento, com ataques intensos, maciços e sempre procurando deixar o inimigo sem saber onde que os ataques vão ocorrer e de forma intensa, sem dar poder de reação. Um fato interessante é que o plano Chifre só poderia se consolidar porque a Alemanha tinha um vasto poder bélico e uma variabilidade de armamentos, né? De formas de armas, como tanque, que vão surgir posteriormente, metralhadoras, uma frota naval mais eficiente que as inglesas, como já foi dito, e também o submarino, né? Então essa guerra vai ser intensa e a Alemanha consegue uma invasão rápida pela Bélgica, que até vai ser o fator determinante para os britânicos entrarem na guerra, como também já foi dito. E essa guerra em movimento vai ter uma paralisia após várias batalhas que vão ocorrer em toda a linha na fronteira francesa, até chegar perto do litoral lá do Mar do Norte, na Batalha de Marne. Na Batalha de Marne, onde os franceses conseguem ali conter as forças alemãs com a ajuda dos britânicos e também dos belgas. E aí que inicia a fase mais interessante, né? A fase mais característica da Primeira Guerra Mundial, de 1915 a 17, que vai ser a famosa Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheira é uma guerra onde se cavavam buracos para se protegerem e cada território ali, cada metro de território era disputada no tiro, né? É uma guerra com características bastante desgastantes para o soldado, principalmente psicologicamente, porque a garantia das posições das tropas vão exigir uma resistência mental tremenda para suportar bombardeios a todo monte, gases tóxicos constantes, né? Os avanços desse período vai ser mensurado em metros, né? Em dezenas de metros. E as mortes contabilizadas em milhares, né? Vamos ter alguns relatos aí mais para frente, documentos históricos sobre essa questão. Bom, a segunda fase da guerra foi uma fase bastante extensa, né, e muito psicológica, mas parada e com muito tiro, né? É bom lembrar que até essa segunda fase prevalecia uma vitória para a Alemanha e os seus aliados, né? Apenas na terceira fase, é bom lembrar que alguns historiadores consideram apenas essas duas fases, né? Eu particularmente considero três fases, né? Que é a última de 1917 e 1918, onde haverá aí a entrada dos outros países, né? Que vão ser importante a retirada de outros. De 1917 a 18, que vai ser finalmente o caminhar para o final da guerra. É importante lembrar também que foi o esgotamento total, né, do fator humano, fator bélico, fator econômico, inclusive social, que vai levar ao fim dessa guerra, porque não se entregavam. Ah, os aspectos aí da terceira fase, né, por exemplo, os Estados Unidos entram na guerra. Até então, os Estados Unidos se coloca como país neutro e, paralelamente, vendendo, né, mercadorias para a Inglaterra. E a Inglaterra vai criar um bloqueio naval em 1914, tentando se defender da invasão alemã e, ao mesmo tempo, tentando minar o abastecimento de recursos para os alemães. A Alemanha vai reagir em uma guerra submarina, colocando em ação o seu submarino e torpedeando vários navios mercantes, inclusive de países neutros, né? Então, o Mar do Norte se torna então uma zona de guerra e isso atrapalha os interesses comerciais dos Estados Unidos, que também vai ser atacado em seus interesses comerciais, levando então a declarar uma guerra contra a Alemanha, entrando então para o lado da Entente. Um outro fato, então isso fortalece muito a Tríplice Entente, né? Mas um fato também que vai fragilizar vai ser a saída da União Soviética, né? A Rússia vai sair por questões ideológicas, podemos assim dizer, porque a Rússia entra na guerra ah, ainda no poder, o czarismo, né, da família Romanov, com os interesses capitalistas, e a Rússia sofre e vem sofrendo desde 1905
recorrentes convulsões sociais contra o czarismo dos Romanov, e em 1917 eclode a famosa Revolução Bolchevique, lideradas por Lenin, um assunto que vamos tratar posteriormente, a Revolução Russa, criando um sistema novo, né, o sistema político-econômico do socialismo, a caminho do comunismo, influenciado pelo marxismo. Logo, não faz mais sentido a Rússia ou a União Soviética agora se manter em uma guerra motivada por disputas imperialistas associadas ao capitalismo, né? Então, em 1918, ele assina o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, no qual a Rússia vai ceder à Alemanha vários territórios em troca do armistício. Para os alemães vão ser vantajosos não só pelos territórios, mas também porque agora terá apenas uma frente. Vai anular a batalha na frente oriental, se concentrando suas forças mais no ocidente. Então, novamente, nós temos aí uma guerra em movimento. Finalmente aí, né? A partir de março a novembro de 1918, os conflitos vão se acirrar e muito na frente ocidental, né? Principalmente com os Estados Unidos agora, que vai obter sucessivas vitórias contra a Alemanha e vão recuando pouco a pouco até a sua zona de fronteira. Seria uma questão de tempo até que a Alemanha fosse invadida. Dado esse aspecto, também uma crise interna da Alemanha, porque a população e alguns setores da elite alemã, inclusive do exército, alguns setores do exército, não todos, temerosos com a invasão da Alemanha, né? Eles vão incitar uma revolta social que acaba levando à abdicação do trono do czar, do Kaiser, né? Guilherme II. E vai ser criada no seu... derrubando a monarquia, e no seu lugar vai se estabelecer uma república a denominada República de Weimar, de influência socialista, inclusive iniciando agora a forte aliança com a União Soviética. Agora, a opção pelo socialismo se explica também porque o povo alemão enfrentava uma situação econômica grave, né, com fome, agitações sociais, né? Então a saída para isso seria o armistício, pois o exército não suportaria mais uma guerra. Porém, alguns setores do exército mantinham-se firmes em não se render. É bom lembrar que outros países também estavam já esgotados. Por exemplo, o Império Turco-Otomano já vinha fragilizado desde os movimentos separatistas que havia internamente, acaba assinando um armistício com a Tríplice Entente em 30 de outubro de 1918. E o Império Austro-Húngaro também, totalmente esgotado, vai se render em novembro de 1918, né? Outra questão, então, também é que toda a Europa, tanto a Tríplice Entente quanto a Tríplice Aliança, os países envolvidos, estavam devastados, política e economicamente, com milhares de mortos, economia destruída, porém com impasse impediu o armistício de ambos os lados, né? E suportar uma derrota que haveria aí efeitos no despojo de guerra. Então essa guerra se prolonga com um exército que acaba se arrastando no campo de batalha, né? É bom lembrar também que a sociedade civil da época, no início da guerra, haviam apoiado muito o início da guerra naquele clamor nacionalista, né? Mas esse clamor, pouco a pouco, vai se transformando em um terror, dado a fome, a destruição e a morte em massa de muitos civis também. A solução foi dada pelos 14 pontos de Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos na época. Ele propôs aí, né, entre outros aspectos, dos pontos de Woodrow Wilson, depois nós vamos aprofundar essas questões nos efeitos da guerra, mas basicamente seria uma paz sem vencedores. Então consegue um acordo e no dia 11 de novembro de 1918 é assinado o armistício de Compiègne, e ali se estabelece o fim da Primeira Guerra Mundial. A título aqui de ilustração, vamos tentar observar aqui no mapa para tentar entender como é que foi mais ou menos basicamente a dinâmica dessa guerra, porque ela também envolveu as colônias da África, que está abaixo, né? Mas não tem como a gente ficar aqui falando de todos os aspectos. Principalmente a Alemanha, quando entra em guerra,
devido à questão da Sérvia aqui com o Império Austro-Húngaro, que começa a guerra e esse ciclo vai aumentando cada vez mais, envolvendo os outros países, né? A Rússia invade o Império Austro-Húngaro em defesa da Sérvia e a Alemanha declara guerra à Rússia e à França. Então a Alemanha fica com duas frentes, né? A frente oriental e a frente ocidental. E a Alemanha tenta invadir a França por essa região aqui, pela fronteira mais natural entre eles. Só que essa fronteira é bastante protegida, né? Inclusive na Segunda Guerra Mundial, essa aqui passou a ser chamada a linha Maginot, né? Isso é um detalhe sobre a Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha vai invadir pela Bélgica e invade a França, quase chegando em Paris. E aí os britânicos entram nessa guerra também. Lembrando que aqui no Mar do Norte também inicia o conflito que vai afetar o comércio mercantil dos norte-americanos e de outros países neutros aqui. Tranquilo? E quando os Estados Unidos entram na guerra, os alemães recuam drasticamente aqui. E a Itália, aqui ainda com interrogação, porque a Itália até 1915 era um país neutro. Depois ela passa pelo lado do grupo da Entente. Então, perfeito? Bom, algumas imagens também para nós podemos observar aí. As trincheiras, né? Aqui, soldados franceses em uma trincheira durante a Primeira Guerra Mundial, 1917, tentando se alimentar, né? Vai ter alguns relatos futuros aqui. Soldados do primeiro batalhão dos fuzileiros de Lancashire, né, na Inglaterra, consertando baionetas antes do ataque de Beaumont e Hamel, né? Por aqui. Vendo aqui a trincheira, então, os aspectos. Tem muito filme sobre isso. Aqui, os australianos, né? Um rifle de periscópio, né? Você pode observar aqui que ele podia nem chegar a cabecinha aqui, senão tomava bala, né? Então, o tiro era feito pelos espelhos. Né? E aqui o famoso exército, né? A infantaria alemã, o Stormtroops alemão treinando com lança-chamas, né? Um sistema de trincheiras perto de Sedan, na França, em 1917. Alguns relatos aqui muito interessantes, né? Éramos mais de 800 homens e só cerca de 100 regressaram. Disseram-nos que iam cortar as comunicações dos alemães e que ficariam muito poucos alemães depois dos bombardeamentos. Mas o que fizeram foi proteger-se nas trincheiras. Quando o bombardeamento acabou, saíram, montaram as metralhadoras e dizimaram os nossos, né? Isso aqui é um relato de um soldado britânico, Horace Hahn. Outro relato aqui muito interessante, George Lucy, veterano francês, lembra como era a vida nas trincheiras. Podíamos, por exemplo, estar na trincheira a julgar as cartas e os nossos parceiros morrer de repente num bombardeamento. Acabou, morreu. Já não dávamos uma importância extraordinária à perda de alguém. Era uma vida impossível. Tínhamos piolhos, não nos lavávamos e no inverno a trincheira era um amontoado de lama. Então, aqui nós estamos vendo alguns relatos, né, sobre o terror que era a Guerra da Trincheira. Nosso próximo tópico aí, 7.0, vamos ver os efeitos da guerra. 7.0, os efeitos da guerra, né? Temos aí duas novidades após o final da Primeira Guerra Mundial. Os novos emergentes no mercado mundial, né? Primeiro, o Japão, que dominou as colônias alemãs, adquirindo a hegemonia no Pacífico, triplicaram as suas reservas auríferas e com isso foi possível uma industrialização efetiva que atingiu os mercados europeus e também da América. A dominação do Pacífico depois vai ser fator até determinante para a entrada da Guerra dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Que aí já começa um outro conflito pelo domínio do Pacífico. Os Estados Unidos também vão se tornar o credor do mundo, né, se transformando no centro financeiro do capitalismo mundial, tornando a Europa sua dependente e dominando seus mercados, até então dominado pelos britânicos, né? É obviamente que a Europa não vai aceitar claramente a pauta norte-americana, né? E também vinha-se já se contornando aí o fortalecimento da sociedade soviética, que já vai se
dando seus primeiros delineamentos aí de uma Guerra Fria, perfeito? Que vai ser oficializada após a Segunda Guerra Mundial. Bom, os tratados de paz. O primeiro tratado de paz, que foi o armistício de Copenhague lá, a partir dos 14 pontos do Woodrow Wilson, né? Esses 14 pontos de Woodrow Wilson, de 1918, já estabelecia a paz sem vencedores, né? Ou seja, a neutralidade e zerar tudo para iniciar um novo mundo, baseado nos princípios capitalistas, lembrando que a União Soviética já não estava já compactuando com essas questões. Levou à aceitação da proposta do armistício pela Alemanha, que confiou ser possível uma paz sem maiores imposições do despojo de guerra e a perda de seus territórios ou outras punições maiores. Quais são os principais pontos dos 14 pontos do Woodrow Wilson aí? Primeiro, fim das barreiras econômicas da colonização, do neocolonialismo, estabelecendo de fato um livre mercado baseado na teoria do capitalismo liberal. As limitações bélicas de todos os países, né? Ou seja, um pacto pelo desarmamento, a autodeterminação dos povos com base no nacionalismo, né? Estabelecendo aí a liberdade, de fato, dos povos. A criação da Sociedade das Nações, que estabeleceria um equilíbrio de poder entre os países e mediação de possíveis conflitos que houvesse entre eles, né? A paz sem vencidos ou vencedores. Porém, a França, a Inglaterra queriam condenar a Alemanha por todos os prejuízos de guerra. Em tese, também eles sabiam que manter uma Alemanha isenta de qualquer punição sabia da sua potencialidade, né? De se reerguer rapidamente e ameaçar novamente o poderio hegemônico dos britânicos. Lembrando que os britânicos nem imaginavam ainda que uma nova potência se despontava aí, que era os Estados Unidos, além da União Soviética, perfeito? Então eles queriam sepultar a Alemanha para não ter nenhuma ameaça alemã. Então, por isso que não foi aceito os 14 pontos do Woodrow Wilson, e o Tratado de Versalhes vai ser assinado em 1919, né? Reuniram-se ali os países da Tríplice Entente, que impuseram à Alemanha a famosa cláusula de culpa de guerra. E isso foi considerado, até na Segunda Guerra Mundial, uma humilhação tremenda para a Alemanha, né? E a Alemanha teve que aceitar essa cláusula de culpa de guerra sob ameaça de ter o seu território invadido. Então, quais são as principais imposições que se colocaram à Alemanha? Primeiro, eles perderam a Alsácia-Lorena, conquistada desde a Guerra Franco-Prussiana, novamente agora retomada para os franceses. Perderam a região de Eupen e Malmö para a Bélgica. Perdeu trechos da Prússia Oriental para a Polônia, que a Polônia vai criar aí o corredor polonês, com a saída para o Mar do Norte. E isso é uma das principais motivações de Hitler para a invasão da Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial também. As suas colônias foram todas divididas entre a França e a Inglaterra. Ela também foi obrigada a reduzir seu exército a meros 100 mil homens para a defesa e proibido adquirir qualquer poder bélico ofensivo, e que também tinha que ser fiscalizado pela Liga das Nações. Perdeu todas as patentes industriais e suas indústrias foram encampadas, além de ter que pagar pesadas indenizações de guerra, em torno aí de 32 bilhões de dólares ouro, né? Essa humilhação será o fermento para o surgimento do nazismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? O interesse do Tratado de Versalhes, na verdade, é tentar reconfigurar a Europa do que era o que foi estabelecido no Congresso de Viena de 1815. Obviamente que os Estados Unidos também não aceitaram essas imposições, tanto é que eles nem assinaram o Tratado de Versalhes, e muito menos entraram na guerra, na Liga das Nações, proposta deles mesmos, né? Outros tratados importantes aí também, o Tratado de Saint-Germain, de 1919, vai gerar o desmembramento do Império Austro-Húngaro, né? Surgindo assim novos países.
como a Hungria, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Áustria, que vai ser proibida de unificar-se com a Alemanha, baseado no pan-germanismo, mas fato esse que vai ser desobedecido pelo Hitler e que vai unificar à beira da Segunda Guerra Mundial no famoso UNCLOS, né? Já tem esse fato também na aula sobre Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Sèvres, em 1920, também vai ser o desmembramento do Império Turco-Otomano, se reduzindo a um país denominado Anatólia e posteriormente República Turca e hoje Turquia, né? Surgiram também os países Síria, Líbano, que vão ter dominação da França, o Iraque, dominação britânica, né? Bom, aqui uma imagem aí para a gente entender mais ou menos no pós-guerra, né? Por exemplo, a Alemanha tinha uma fronteira que buscava aqui a Alsácia-Lorena, que perdeu para a França, uma região aqui, né? Tinha aqui também, vinha até, ela fazia fronteira também com a União Soviética. Ela perdeu todo esse território. Aqui é o famoso corredor polonês, que Hitler vai querer retomar, né? E a Polônia, vão surgir também algumas regiões aqui independentes, como Finlândia, Letônia, Estônia e Lituânia, que depois vão todos formarem com a União Soviética, né? O desmembramento do Império Austro-Húngaro com a formação da Áustria, da Hungria, da Tchecoslováquia, da Romênia, da Iugoslávia, né? E outros aqui. E o Império Turco-Otomano, que é todo esse de cor marrom, vai surgir a Turquia, a Síria e o Líbano sob o mando francês, o Iraque sob o mando britânico, né? E finalmente a Liga das Nações. A Liga das Nações, pessoal, tinha lá o lema de a guerra para acabar com todas as outras guerras, né? Ou seja, que seria a última guerra mundial que o mundo teria conhecido. Então, o objetivo era esse, né? Mediar e evitar as guerras, né? Então surge em 1919 a Sociedade das Nações, sede na Genebra, Suíça, tinha como principal objetivo mediar conflitos internacionais, preservando a paz mundial. Porém, não teve poder real de intervenção, pois, por exemplo, a Rússia socialista já vem se constituindo como grande potência, a Alemanha foi excluída e o Congresso dos Estados Unidos, como eu já mencionei, não ratificou nem o Tratado de Versalhes, dado lá os 14 pontos do Woodrow Wilson que não foram aceitos, e logo não entraram aí na Liga das Nações. O que se observa a partir daí, então, é uma inoperância da Liga das Nações e a escalada para o novo conflito da Segunda Guerra Mundial. A título de exemplo, aí, vocês entenderem o fracasso imediato da Liga das Nações. Em 1919, por exemplo, a Polônia e a Lituânia já entraram em conflito com a Ucrânia, dividindo a região da Ucrânia entre poloneses e soviéticos, né? E nos Balcãs ainda persistia o conflito entre a Turquia, que se recusava a entregar territórios da Ásia Menor para a Grécia. Então, a guerra, que era para acabar com todas as outras guerras, apenas estimulou a Segunda Guerra Mundial. Aqui encerramos, então, a nossa aula. Espero que vocês tenham tido bom proveito. Um forte abraço e força nos estudos.